Calcule a área da caixa retangular. Agora é hora de calcular a área de uma caixa retangular. Essa caixa aí é a representação em desenho de uma caixinha de remédio, por exemplo, né? Então, ela, ao contrário diferente do cubo, ela é formada por retângulos, né? Não cubos. Mas veja o seguinte, né? Novamente, para calcular a área de um sólido, desses sólidos que nós estamos trabalhando, aliás, o volume, né? Calcular o volume, você primeiro encontra aqui a área da base, calcula a área da base, aí você multiplica a área da base pela altura. Estou usando sempre esses métodos, certo? Então, a área da base aqui, ó, é um retângulo, certo? Como é que você calcula? Eu coloco aqui A, B, a área da base, né? Como é que calcula a área dessa base? Como é um retângulo, você simplesmente multiplica um lado pelo outro, ó. Tô dando todas as dimensões, né? 6 vezes 5, ó. 6 centímetros vezes 5 centímetros, igual 6 vezes 5 é 30, né? E centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado, ok? Então, a área da base desse sólido é 30 centímetros ao quadrado. Aí, para encontrar o volume, que é a quantidade que representa tudo dentro desse sólido, você multiplica a área da base vezes a altura. Então vai ficar, ó, 30 centímetros ao quadrado vezes a altura, que é 2 centímetros. Ó. 2 centímetros. Então fica o volume igual 30 vezes 2, 60 centímetro ao quadrado vezes centímetro, que é centímetro ao cubo. Essa coisa de multiplicar os centímetros, né, você não precisa nem fazer, é só quando você sabe que é um volume, vai ter que dar alguma coisa ao cubo. E se ele te dá em centímetros, você já coloca centímetros ao cubo no final, certo? Então, o volume ficou 60 centímetros ao cubo. Só que fazer isso é a mesma coisa de eu fazer da forma direta, né? Como é que se calcula o volume de um retângulo pela fórmula? Você multiplica a largura, que é essa quantidade aqui, vezes o comprimento, que é essa quantidade aqui, ó, vezes a altura, que é essa quantidade aqui. Aqui eu vou chamar de H, certo? H. Aí o volume ficaria, né, ó, a largura, que é 6, o comprimento, que é 5, a altura, que é 2. Vezes a altura, que é 2 centímetros. Então você multiplicaria tudo, né, ó. 6 vezes 5, coloca aqui, 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 2, 60. 60, aí centímetros vezes centímetro vezes centímetro. Dá centímetro ao cubo. Então, sempre dá o mesmo resultado, né? Então, se você fizer multiplicando, encontrando primeiro a área da base, depois multiplicando pela altura, quanto você fazer pela fórmula, dá no mesmo.